Quando as pessoas olham para você, do que elas se lembram? Quando as pessoas lembram da sua pessoa, qual é a primeira lembrança que vem à memória delas? Hoje nós vamos falar sobre algumas marcas que nós deixamos na vida das pessoas. Todos nós, invariavelmente, deixamos algumas marcas, algumas positivas, outras nem tanto, mas é inevitável dizer que todos nós, uma hora ou outra, acabamos marcando a vida de algumas pessoas. Algumas delas nós nos envolvemos, nos relacionamos, temos como amizades, temos como colegas, e outras delas nós simplesmente marcamos porque existimos. Inevitavelmente, seja nos amando ou nos odiando, nós sempre seremos lembrados pelas marcas que deixamos na vida das pessoas. E eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, que está na Carta aos Hebreus. Se você tiver uma Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 32, diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno deles. Eu gostaria que você frisasse isso. Homens dos quais o mundo não era digno deles. Para a gente trabalhar hoje, é bom que se frise que marcas são impressões que nós causamos na vida das pessoas. Marcas são registros que nós deixamos na vida de alguém. Marcas são memórias, são lembranças que nós produzimos na mente de um ser humano. E eu gostaria de iniciar hoje perguntando a você se você sabe quais marcas você tem deixado na vida das pessoas. Será que é uma marca positiva? Será que é uma marca favorável? Será que é uma marca que vai te render frutos lá na frente? Será que é uma marca que machuca, que dói, que fere, que traz lembranças ruins à mente das pessoas quando se lembram de você, ou quando passam pela rua ou te encontram no supermercado ou em alguma loja de conveniência, elas olham para você e dizem: nossa, essa pessoa marcou a minha vida, marcou de maneira positiva, e outras dizem: não, mas essa pessoa marcou a minha vida, mas marcou de maneira negativa. Ao final da nossa vida seremos lembrados por aquilo que deixamos. Ao final da nossa vida seremos lembrados pelos momentos que proporcionamos às pessoas que estão à nossa volta ou pessoas que um dia passaram na nossa vida. Ao final da nossa vida, as pessoas vão se lembrar daquilo que nós causamos a ela. Seja bom ou seja ruim, seja um benefício ou um prejuízo, seja uma coisa boa ou uma coisa má. É inevitável que as pessoas se lembrem apenas do que nós construímos e não se lembrem daquilo que nós deixamos como atitudes, marcas, ações. Eu gostaria que você nesse momento parasse para refletir quais são as marcas que você tem deixado na vida das pessoas. Quais são os registros que as pessoas têm ao olhar para você, ao se lembrar de você. Quais são as memórias, as lembranças que o seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus amigos, seu colega de faculdade, seus irmãos de igreja, seu pastor, as pessoas que estão à sua volta. Você já parou para pensar quais são as lembranças que essas pessoas terão de você na sua partida? Quais são as lembranças que essas pessoas terão de você quando você não estiver mais aqui? Eu gostaria de tratar da vida aqui de duas pessoas da Bíblia, duas pessoas muito importantes no contexto de suas histórias. A primeira delas, e eu quero usar como exemplo, é o filho pródigo. Todos nós conhecemos a história que está no Evangelho de Lucas, falando a respeito do filho pródigo. O filho que desperdiçou tudo, que pegou a herança, que foi embora,
que gastou com mulheres em noitadas, desperdiçou tudo que havia conquistado, tudo que o pai havia deixado para ele. Ele simplesmente virou as costas para aquilo e preocupou-se apenas com o momento. E um belo dia ele se pega sem dinheiro, sem amigos, sem família, sem nada, porque é assim que a gente fica. A gente desperdiça tudo que tem e depois a gente se lembra que um dia alguém estava orando por nós, alguém ama a gente, alguém tem um carinho enorme por nós, e aí a gente se lembra dessas pessoas. E eu gostaria de falar das marcas que o pai do filho pródigo deixou nele. E isso vai de encontro ao que muitos pais têm produzido na vida dos seus filhos. Isso vai de encontro ao que você nesse momento, que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, não importa. O que você tem produzido na vida dos seus familiares, na vida dos seus filhos. Como é que os seus filhos vão se lembrar de você? Como é que a sua filha, seu filho, seu enteado, as pessoas que moram com você, como elas vão se lembrar da sua pessoa? O filho pródigo, após gastar tudo que tinha, após desperdiçar toda a sua herança, após de viver dissolutamente, um belo dia ele se pega em desgraça e vem a memória dele, porque isso vem à memória. Vem a memória do filho pródigo, a lembrança do seu pai. Vem a memória do filho pródigo, a lembrança de um pai que cuidava, de um pai que dava carinho, de um pai que recebia bem, de um pai que dava amor, respeito, dedicação, de um pai que fazia tudo para o filho ser bem sucedido ao longo de sua vida. E ele se lembrou de uma coisa muito importante, que os trabalhadores de seus pais eram tão bem tratados, que se igualavam, muitas vezes, ao nível dele que era filho. Tanto é que se você ler a história em Lucas, ele diz assim: voltar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teus filhos. No belo dia, quando ele se pega naquela desgraça, ele se lembra: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm pão, quantos trabalhadores de meu pai são bem tratados, e eu estou aqui comendo alfarrobas de porcos. Ele se lembrou dos benefícios que o pai dele proporcionava aos funcionários da sua fazenda. Ele lembrou dos momentos em que o pai dele tratava os funcionários bem e lhe tratava bem. Essa memória positiva que o filho pródigo teve trouxe ele para dentro de casa novamente. Fez ele entender que, independente daquilo que ele tinha cometido, dos erros que ele tinha praticado, o pai estaria ali, de coração aberto, para recebê-lo novamente. A memória, a lembrança dele, o registro, a marca que o pai dele proporcionou, causou, marcou a história dele dessa forma, de uma forma muito positiva, de uma forma muito agradável, de uma forma que lhe proporcionou a oportunidade de voltar para dentro da sua casa novamente. De repente seu filho foi embora de casa, sua filha foi embora de casa, de repente sua esposa foi embora de casa, seu marido foi embora de casa, e você está se perguntando: o que é que eu causei a essas pessoas para que elas fossem embora da minha vida? De repente, se você parar para refletir, você vai observar que ao longo da sua história com essas pessoas, algumas marcas foram deixadas. E que de repente essas marcas, essas lembranças, acabaram proporcionando esse momento que você está vivendo agora. Acabaram causando esse caos que você está atravessando. E se você por acaso proporcionou coisas ruins a essas pessoas das quais nós estamos falando, pare para refletir, pense e procure fazer novamente. Procure marcar positivamente a vida das pessoas que rodeiam a sua vida. O filho pródigo se lembrou e voltou para casa. E quando ele voltou, quem estava esperando por ele? O seu pai. Que já não estava levando em consideração o desperdício que ele teve, que já não estava levando em consideração a herança que ele deixou para trás, que não estava levando em consideração o fato dele ter perdido tudo, mas que estava levando em consideração o fato de ter o seu filho de volta. O orgulho ficou de lado. Perdão. O ego ficou de lado. E sobressaiu o amor, o respeito, o caráter, a gratidão. A segunda pessoa que eu quero tratar com vocês é José. José foi um homem que todos nós, assim como a história do filho pródigo, conhecemos a história dele. Um homem que foi vendido, traído pelos seus irmãos por causa de um sonho. Um homem que foi acusado de assédio sexual, liderando a casa de Potifar. Um homem que foi trancafiado num cárcere.
um homem que teve os seus privilégios arrancados, um homem que estava longe de sua família e ficou por longe dela por muitos anos, mas um homem que não perdeu uma marca importantíssima que Deus havia deixado na vida dele. Eu tenho certeza que se você olhar para você, você vai perceber que Deus deixou determinadas marcas na sua vida, que você pode proporcionar registros de memória, lembranças boas a seu respeito na vida de outras pessoas. Um belo dia, 2 serviçais do palácio de Faraó tiveram um problema com Faraó e foram lançados dentro do cárcere. No cárcere é onde José estava. E José interpretou o sonho de ambos. Ambos tiveram um sonho na prisão. E José interpretou os sonhos de ambos. Um deles, o copeiro Mor, voltou para o palácio, para o seu serviço diante de Faraó. E o outro foi morto, o padeiro. E aí José falou, olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim. Lembre-se da interpretação do sonho que eu te dei. Lembre-se dos benefícios que eu lhe proporcionei. E o tempo passou. E aquele homem, por alguns momentos, acabou esquecendo dos benefícios que José havia trazido para ele pela interpretação dos seus sonhos. Um belo dia, Faraó tem um sonho e ele manda buscar todos que ele podia ter ao seu auxílio para lhe interpretar os sonhos. Mas Faraó não consegue ter a interpretação correta dos sonhos por essas pessoas. E aí então o copeiro se lembra de José e manda trazer José à presença de Faraó, e Faraó interpreta, e Faraó conta o sonho, e José interpreta o sonho para Faraó, e a interpretação do sonho é absolutamente correta, porque a marca, o dom que José tinha na sua vida, colocada por Deus, acabou proporcionando não apenas um benefício para a vida dele, porque ele acabou saindo do cárcere e se tornando governador do Egito naquela época, mas olha só o tamanho do benefício que a marca que estava na vida de José e a marca que ele causou na vida do copeiro acabou trazendo, não apenas para a vida dele, mas para toda uma nação. Naquela época, o Egito ia passar por uma fome, o mundo ia passar por uma fome, por uma escassez muito grande. E José alertou sobre isso, que era o sonho de Faraó. E ele alertou e avisou, e disse Faraó, olha, se eu fosse você eu faria isso, 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 e montaria essa estratégia, isso vai dar certo. E Faraó falou, qual homem eu poderia colocar, senão você, para coordenar, para comandar, para liderar tudo isso? Ou seja, José voltou para o seu lugar de liderança. Tempos depois, anos depois, aquilo que José havia interpretado do sonho de Faraó acabou acontecendo. E agora quem é que vem para o Egito para buscar benefícios de comida, mantimentos? A família de José, os irmãos de José, aqueles que haviam traído José lá atrás, aqui, no futuro. José poderia lhes proporcionar a mesma marca de traição, de desrespeito. José poderia lhes proporcionar as mesmas marcas de dor, de sofrimento que eles haviam causado no passado a José. Cada um dá aquilo que tem. Cada um oferece ao seu semelhante aquilo que tem. José ofereceu amor, respeito, embora estivesse com o seu coração doído, ferido, machucado, porque quem atravessa o que José atravessou, feliz não fica. As marcas daquela dor ficaram em José. Porém, as marcas que José tinha na sua vida eram maiores e superiores àquelas marcas que lhe foram causadas. Está entendendo o que Deus está falando com você nesse momento? E José, ao invés de proporcionar dor e sofrimento, proporcionou amor, proporcionou respeito, proporcionou carinho, proporcionou aquilo que ele tinha para oferecer. Ele marcou a vida dos irmãos dele, não retribuindo o mal com o mal, mas retribuindo o mal com o bem. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família, seus parentes, seus amigos. Olhe para você e veja quais são as marcas que você está causando na vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, se você gostaria de compartilhá-la com seus amigos, com seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, de igreja, sua liderança, compartilhe essa mensagem. Se você gostou do nosso ensinamento, se você gostou dessa palavra, clique no nosso sininho aí embaixo, acione o nosso sininho para você receber atualizações de vídeos que nós vamos estar colocando no nosso canal. Vamos trazer mais ensinamentos ao longo deste ano ainda. E não se esqueça de se inscrever
Inscreva-se aí, comente o vídeo se você gostou ou não gostou, se você tem alguma sugestão. Deus abençoe sua vida. E se lembre sempre, marque positivamente a vida das pessoas. Deus abençoe você.